Bem, vamos à resolução da questão. Na pintura religiosa renascentista, o índio, uma vez submetido aos valores cristãos, tornou-se humanizado. O pintor holandês Albert Eckhout representou essa pintura conceitual na sua obra. Nos quadros que retratam os índios Tupi e Tapuia, os índios aliados eram pacíficos, trabalhadores, tinham família, andavam vestidos, foram domesticados, estavam acessíveis ao trabalho cotidiano, enquanto os índios bravos, bárbaros, eram antropófagos, que andavam nus, carregando despojos esquartejados como alimentação e guerreavam os colonizadores. Os retratos de indígenas anteriores revelam algumas das intenções por parte dos agentes da colonização, como a coroa, a igreja, os colonos, diante das populações nativas da América Portuguesa no século XVII. Considerando as imagens e o texto, aponte um objetivo econômico dos colonizadores que explique a forma pelo qual os aliados Tupi foram retratados. Em seguida, cite uma forma de resistência indígena à colonização que justifique a representação atribuída aos tapuias. No caso dos tupis, o elemento econômico principal era o trabalho. No início do processo de colonização, os indígenas foram utilizados como mão de obra forçada pelos colonos na América. Elementos, por exemplo, ligados à dificuldade de adaptação ao trabalho forçado e o lucrativo comércio o tráfico de escravos na América fez com que a transição da mão de obra indígena para a mão de obra negra africana acabasse acontecendo na América. Mas, a princípio, se nós pegarmos, por exemplo, as inscrições feitas por Pero Vaz de Caminha sobre os índios, a ideia que se tem é que o índio fazia parte da própria paisagem. Quando esse índio estava civilizado, já apto ao trabalho, catequizado, ele era um bom índio. Mas quando ele resistia aos aspectos ligados à colonização, muitas vezes ele é tratado de uma maneira muito mais animalizada. Então, quando percebemos o tupi, os índios tupis, porque eles se adaptaram ou foram de alguma forma assimilados mais facilmente ao trabalho, há uma visão positiva a respeito deles. Agora, quando pegamos os índios tapuias, que são índios muito mais resistentes, porque ocupavam o sertão, porque tinham melhores estratégias de adaptação e maior dificuldade até mesmo do próprio colono de chegar às regiões onde os tapuias ocupavam, porque eram também mais resistentes em relação à própria, como por exemplo, com os rituais antropofágicos, né? Antropofagia significa o ritual de canibalismo dos indígenas que acreditavam que ao comer a carne do outro guerreiro, do guerreiro inimigo, seria possível, por exemplo, adquirir as virtudes daquele guerreiro. Porque foi mais difícil colonizá-los e forçá-los ao trabalho, os elementos ligados ao tapuis é muito mais de uma ideia de um índio como um animal, de um animal selvagem, impossível de ser civilizado. Então, como estratégia, o índio que se adapta melhor a essa condição é considerado civilizado e apto ao trabalho, e o índio que se, de alguma forma, resistia, tinha a sua visão, a sua caracterização de uma maneira um pouco mais animalizada. Essas estratégias, esses discursos faziam parte de um projeto de colonização dos portugueses e de utilização, muitas vezes, do índio como mão de obra forçada.